majestoso, poderoso e santo. A Ele a glória, a Ele o louvor. Oh, aleluia. Êxodo capítulo 17, verso 11. Verso 8. Êxodo 17, verso 8. Ah, querido Espírito. Nós viemos neste lugar para te cultuar, Jesus. Para declarar que o seu nome é bom, é forte, é poderoso, é santo. Para declarar que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Para declarar, Jesus, que tu tens o cetro da justiça. Para declarar que o Senhor tem domínio sobre a terra. Para declarar que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo, Ele é Senhor, no céu, na terra, debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Poderoso é o seu nome, glorioso é o seu nome, justo, verdadeiro, grande, fiel é o Senhor. Tu és desde a eternidade. Suriba candaralaba. Nós declaramos sobre a nossa nação. Jesus, sobre todo o sistema governamental. Jesus, sobre todas as casas de governo. Nós declaramos Jesus sobre todas as famílias. Nós declaramos Jesus sobre a nossa vida. Glorioso és tu, Jesus. Glorioso és tu. Glorioso és tu. Que se levantem torres de oração nessa nação. Levanta tu que dormes. Exerabá. Grande é o Senhor Jesus. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo que abriu o mar vermelho. Que o sol parou até que seus filhos recebessem a vitória. Tu és o mesmo. Aleluia. Digno. Hey, chocar. Libera os seus anjos no Brasil. Digno é o Senhor, poderoso, sobre o trono está, exaltado, soberano Criador, pra sempre vou te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus por mim morreu, mas ressuscitou. Ele ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno. Digno é Tu és. Digno é o Senhor. E se eu não tenho a ti, não tenho nada. Cante isso pra ele nessa noite.
Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde for. Por onde for. Por onde for, Jesus. Seja onde for. Seja no trabalho. Seja entre os vizinhos. Seja uma reunião da família. Aonde nós estivermos, o Senhor está. Antes de nos assentarmos, o Senhor está. Sim, sim, tua presença. Sim. Tua presença vale mais. Oh, Rebeco. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá. O governo está nele. Veja, consigo a sua recompensa. E Ele, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Sim, Jesus. Entender o propósito. Vamos à leitura do texto, porque esse texto ele fala também sobre propósitos. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu em cima do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Continue a ministrar nos nossos corações, Senhor, porque dependemos do Senhor e precisamos do Senhor. Amada igreja, pode se assentar. Santo, santo, santo é o nome de Jesus. O tema da mensagem é os 4 guerreiros. Glória a Deus. Essa passagem no livro de Êxodo registra uma guerra. E dentre essa guerra fala de 2 exércitos. Fala de um exército que era de Amaleque
quem era, quais esse exército ou um acampamento. Era um povo que era acostumado a atacar caravanas e pegar os mais cansados, os que ficavam mais atrás, os mais fatigados, aqueles que estavam mais enfermos e iam andando mais devagar. Era um exército que atacava, matava e fugia. E aqui fala que Amaleque veio contra Israel. E Moisés se levanta e fala o seguinte: Josué, escolhe homens guerreiros e forme um exército e vá guerrear contra Amaleque. E eu subirei ao monte, levando o cajado de Deus, e levarei também Arão e Hur juntamente comigo. E você persevera lá, que eu vou perseverar em cima do monte. E fala a palavra que Moisés estava com o cajado, segurando com os braços estendidos. E fala que quando ele estava com os braços estendidos, o Josué no vale vencia. Quando ele abaixava, Josué perdia. Quando ele levantava, Josué ganhava. Então, percebendo isso, Arão e Hur pegaram uma pedra, pediram para Josué se assentar sobre essa pedra, e um segurou o braço de um lado e o outro segurou o braço do outro até o pôr do sol. E aqui fala que eles venceram aquele exército, aquela guerra. E Moisés edificou um altar ali e falou: o Senhor é a minha bandeira. Agora vamos entender o que está por trás, esse simbolismo de toda essa passagem. Queridos, a Bíblia ela é cheia de simbolismo. Eu preciso ler e me perguntar: o que seria isso? O que significa isso? Porque a Bíblia não tem nada por acaso. Ela tem todo um sentido, todo um objetivo. E aqui nós vemos uma guerra. Querido, nós vivemos um tempo de guerra. Nós vivemos um tempo de guerra para viver as verdades da palavra. Não é fácil viver as verdades da palavra, porque o mundo nos desafia a ignorar muitas partes da palavra. E o Senhor, através do seu Espírito, nos desafia a viver uma vida plena da palavra em nós. E essas guerras, sejam guerras declaradas, sejam guerras camufladas, elas existem na nossa nação, elas existem no nosso meio. Às vezes você está guerreando pela sua família, às vezes a sua guerra está sendo no seu local de trabalho, mas nós podemos ter certeza, em alguma situação de desafios nós estamos vivendo. E nós vamos analisar os 4 cavaleiros aqui, os 4 guerreiros. Nós temos primeiro Josué. Josué fala: o Senhor é a salvação. Josué pertencia, eles saíram do Egito. E Moisés foi preparando um exército durante a caminhada no deserto. E ele percebeu o chamado que Josué tinha para liderança, para organização e para guerrear. Então Moisés investiu nele e foi preparando. Chegou essa guerra, esse conflito. Então ele fala: Josué, escolha e vá. Escolha e vá. E ele foi guerrear no vale. Repita: no vale. O vale para nós significa lugares de lutas extremas, lugares de desafios extremos. E um dos desafios principais não é com o outro. O desafio primeiro é interno. São as minhas questões pessoais. É a minha história, são minhas dores, são as marcas, que cada um de nós tem as suas marcas. Só que essas marcas, às vezes, elas bloqueiam o propósito que Deus nos chama para ser.
para fazer. Nós paramos tanto tempo olhando, às vezes, os nossos fracassos, as escolhas erradas, às vezes as perseguições, e nós não olhamos que aquilo é que Deus está cuidando de nós e nos ensinando a guerrear. Mas para ensinar a guerrear, nós precisamos aprender sobre nós. E aqui nós temos 4 guerreiros que sabiam o que eles eram em Deus. Quais eram os seus chamados para Deus. Por exemplo, eu vejo os meninos cantando, eu acho uma das coisas mais lindas. Amo música. Só que eu não tenho chamado. Porque eu não gosto de ficar repetindo. Por mim, saiu desafinado, eu vou para frente, estou louvando, estou adorando. E eles não, volta, vai. Eu não aguento isso. Amo as meninas dançarem. Mas para dançar, você tem que ter um fôlego. Que eu não tenho esse fôlego também. Além que eu tenho que ter cabelo grande, eu não tenho para fazer assim. Você já viu tanto que as pega esse cabelo e faz assim, ó. Eu também não tenho, estou brincando, meus cabelos de vocês é lindo, não estou falando nada. Falei de brincadeirinha. Então eu teria que arrumar o meu espichar ele para me fazer também. Eu consigo dançar às vezes pouco. Mas eu não consigo esse tempo todo. E elas ensaiam toda segunda-feira. Toda segunda-feira elas estão aqui. Toda segunda-feira. Elas estão aqui. Nós temos os diáconos. Guerreiros de oração, guerreiros de intercessão. Eu já gosto mais para ir para o lado dos diáconos, na intercessão. Que eu já me encaixo melhor. Eu amo tudo, mas eu já me encaixo melhor nessa área. Eu já vou. Então é a gente encaixar aonde que a gente vai. E se encaixar e falar, Deus só colocou potencial nisso. E o potencial ele é interessante, não é a gente que percebe que tem. É as pessoas que reconhecem o fluir de Deus na nossa vida. Não é a gente. Às vezes a pessoa fala, não, quando você abre a boca acontece isso. Eu falei, meu Deus. Eu não vejo, né? Mas a unção, repita comigo, capacitação. Não é para que eu veja. É para que eu possa servir o corpo. Então eu sirvo o corpo com aquilo que Deus deu para o corpo. O fruto do Espírito é meu. Bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor, alegria. Isso é interno, é meu. Mas servir o próximo, o próprio nome fala, servir o próximo, não é meu. E entender esses chamados é muito importante na nossa vida. E eu não preciso desejar ser ninguém. Eu não preciso desejar saber tocar, cantar, porque esses meninos sabem de ouvido. Eu não sei nem ouvindo, nem lendo, ainda mais de ouvido. Eu não preciso desejar ser o que eu não sou. Eu preciso descobrir aquilo que eu sou. E aquilo que eu sou, fazê-lo com zelo e muito bem feito. Isso em todas as áreas que a gente tiver. Ser excelente naquilo que a gente faz. Não é mais ou menos, é ser excelente. E aqui nós temos 4 homens. 4 chamados em um propósito. Nós somos milhares, não só aqui na igreja, em todos os lugares. Mas um só propósito, qual? Servir a Cristo até que Ele venha nos buscar. Esse é o nosso propósito. Mas como que eu vou servir a Cristo? Entendendo e se está disposto a viver o seu propósito. Porque o seu propósito vai exigir de você preparo. Repita, propósito precisa de ter preparo. Você pega o machado cego e começa a trabalhar com o machado cego, cortando uma árvore que pode cortar. O que acontece? Você vai dar bolha e não vai adiantar, vai arrancar só lasca. Mas se você pega esse machado, passa, afia o corte dele, o que acontece? Nos primeiros, você vai conseguir o objetivo.
propósito exige preparo. Preparo exige atenção, exige disciplina. E exige negar a si mesmo. O modelo de discipulado que a Bíblia fala, aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e venha. A sua cruz, porque aquele que me negar, será negado. Então esse propósito, a nossa vida aqui na terra é 70, 80 anos. Mais do que isso é canseira. Mas glória a Deus quem vai 90, quem vai 100. Mas é a própria Bíblia que diz. Mas eu preciso entender que quando eu entro aqui, o Senhor, ele tem um versículo que ele fala comigo direto. O Senhor dos exércitos passa em revista o seu exército de guerra. Então ele está passando nas igrejas, passando sobre a nossa vida, nos preparando para conflitos. E entender esse posicionamento do chamado. O chamado ele é regado com amor. Quando você estiver apaixonadaço por Jesus. Porque senão tudo é canseira. Porque o Senhor não te obriga a fazer nada. Nada. Mas quando você é apaixonado por Jesus, você começa a abrir mão de algumas coisas e não dói. Eu achei que ia doer muito, mas não dói tanto. Dói. Tem uns que vai doer muito. Agora, não é o tanto que te faz desistir. Se você se apaixonou por Ele. Se Ele for o seu amor. Porque nós precisamos abrir mão de muita coisa na nossa vida. Eu estava desde quinta com a minha família, os meus irmãos. E lá passa muito rápido, porque os nossos encontros é preparado com a agenda de igreja na mão. Então tem feriado, é negociado os feriados e fechadas as agendas para o ano com os irmãos. Então, às vezes, a gente pensa assim, há uma renúncia, porque eu amo meus irmãos. Meus irmãos são maravilhosos. Meus sobrinhos são maravilhosos. Eu amo estar com eles. Só que eles entendem a questão do chamado do Senhor. E eles caminham dessa forma. Às vezes eles vão preparar alguma coisa na casa deles. Antes eles falam, pode ser esse dia você pode vir. Então às vezes nem é o dia que eles querem, é o dia que eu posso. Então há uma renúncia de toda a família, há uma renúncia de todo mundo, para que a gente possa fazer com alegria aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então é se encontrar. E eu sei para que eu fui chamada. Gente, eu amo vocês demais. Tem dia que me dá uma vontade de dar uns cocão em vocês. Eu falo, não posso dar cocão nas pessoas. As pessoas não podem. Mas tem dia que dá vontade de fazer assim. Mas não pode. Mas em pensamento eu só faço que vontade de fazer assim, no Senhor. Mas eu falo. Mas eu não dou. Por quê? Que às vezes é abençoadinhos demais. Mas eu amo vocês até. Por quê? Eu sei que é Deus que está trazendo vocês para ouvir uma palavra dEle. Porque eu não tenho nada, eu sou ruim. Ruim. Mas eu entendo o propósito. Quando eu entendo o propósito e estou afiado com o Espírito, quando eu piso na jaca, eu já sei, o Espírito aperta assim, ó. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Falei, é isso. E eu não espero 2, 3, 4 dias para resolver o negócio, não. Eu já pego e falo, fulano de tal, me perdoa, que eu falei o que não devia. Por quê? A presença. Eu não posso ficar sem a presença. Porque só assim que eu aguento vocês. É a presença do Senhor que vem para fortalecer, para caminhar. A gente precisa amar mais a Cristo. E depois a gente ama as pessoas.
Então a gente ama mais. E esses 4 cavaleiros, esses 4 guerreiros sabiam. Josué era aquele que ia no vale. No vale tudo é visto do mesmo tamanho. No vale não tem visão depois, é só o que eu consigo no meu campo de visão. E ele foi guerrear com o encaminhamento de Moisés. Moisés subiu no monte e pegou o cajado. Querido, aqui eu quero que você entenda o seguinte: tem um prédio de 5 metros, você mora embaixo, no primeiro pavilhão do prédio. Você vai para a janela, você vê determinado território. Se você vai para o 5º andar, você consegue ver aquilo que o primeiro viu e consegue ver além do primeiro. Você vê todo o derredor. Você consegue ter uma visão privilegiada. Essa visão privilegiada te permite liberar palavras, fazer planejamento. Enquanto Josué está guerreando, Moisés, ele representa aquele que intercede junto ao Pai. Quem é que intercede junto ao Pai? O Cristo, Jesus o Cristo. Jesus, ele é o nosso advogado. Então, o que acontece? Moisés está lá e também representa a intercessão, o poder da intercessão. Ele está lá intercedendo. Só que às vezes cansa. Moisés era o líder de toda aquela congregação de milhares. Só que às vezes carregar o cajado sozinho cansa. Então o que ele faz? Ele abaixava, levantava, abaixava, levantava. Mas ele tinha um Arão, que começaram a perceber que Moisés estava se cansando. Então eles pensam, ele fala: como que eu posso ajudar? Como que eu posso trabalhar? Como que eu posso fortalecer? Eles pegaram uma pedra e colocou ele sentado. E um pegou de um lado e o outro pegou do outro. Porque, meu amado, aí eu fui pensar, eu falei: o que significa Arão e Hur? Arão, ele representa o sacerdócio. Arão representa a vida de adoração. Arão representa o líder espiritual que está guerreando no monte. O líder que está vendo o que o outro não está vendo. O líder que está liberando. Levanta, tu que dormes, marche. O Senhor dos exércitos, ele passa em revista o exército de guerra. Levanta-te e anda. Ele começa a liberar palavras que às vezes aquele que está guerreando pela família, pelo emprego, não está vendo. Mas o intercessor, ele está olhando. Ele está olhando para o alto. Querido, a função nossa é aprender a olhar para o alto, porque do alto vem o nosso socorro, do alto vem o nosso fortalecimento, do alto vem o milagre, porque é Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Oh, alabachore andanamaná. E o cajado, o que significava o cajado? O cajado era aquele cajado em que Moisés, quando foi apresentar lá diante do faraó, jogou o cajado e virou uma cobra. Aí os outros feiticeiros lá lançou o cajado, mas a cobra do outro engoliu a cobra dos feiticeiros. O cajado é aquele que tocou no mar vermelho e ele se abriu em 2. Então quando fala sobre cajado, está falando sobre promessa, está falando sobre milagre, está falando sobre o poder do Senhor manifesto, e está falando sobre autoridade. O que significa isso para nós? Isso aqui, ó, a nossa verdade, a nossa autoridade vem do Senhor, pois Ele escreveu as Escrituras.
Não importa quem acredita ou quem não acredita, eu acredito. Eu acredito que o Senhor mandou um peixe grande e pegou Jonas e engoliu. E ele ficou lá dentro da barriga do peixe. Pastor, isso é mentirinha. Para mim não é, é verdade. Se Deus criou tudo, Ele não pode escolher um peixe e colocar o outro lá dentro? Até hoje o homem não conseguiu replicar a grandiosidade da criação do Senhor. Então, se Ele falou que eu acredito em toda linha das Escrituras. Aquelas que eu não entendo, que eu não sei, os que eu acho que eu entendo e os que eu vou entender. Eu acredito em tudo. Então aqui, a palavra é uma carta de amor. É uma carta de amor para nós. As pessoas falham, infelizmente, em manifestar esse amor. Mas a palavra fala do Cristo, que veio, morreu no meu lugar, no seu lugar. Foi no inferno, pegou a chave da vitória, ressuscitou, pregou a palavra. Chegou um dia que Ele falou: agora eu vou, para que Ele desça. Aquele que vai ajudar vocês a vencerem na terra. Aquele que vai trazer a vida, a minha vida, dentro de vocês. Eu vou, porque vocês, poucos, me veem. Mas aquele que virá dos céus, Ele morará, habitará na vida de cada filho, de cada filha que confessa Jesus como Senhor. E eu estarei em todos os lugares, porque eu sou. Oh, rabacando, rebacaiereba. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste e vive está. Aleluia. O teu é o reino, tu é a glória. é a glória, acima de todo nome está. Aleluia. Quão lindo esse nome é. Jesus Cristo. Tão lindo o seu nome é, Jesus O Cristo. nome de Jesus, meu rei. Sim, sim. Quão lindo esse nome é. Quão lindo. Maior que tudo e é. Sim. Quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Então a palavra, aprenda a palavra, libere palavra, decrete palavra, creia na palavra. Então ele levantava, um segurou de um lado e outro do outro. Arão fala do sacerdócio da vida de adoração. Moisés representando a intercessão. Querido, nós só podemos ser eficazes aqui na terra, primeiro para a nossa vida. Que a gente tem uma preocupação com a vida do outro, se a gente tem que ter preocupação com a nossa vida. Para nós sermos eficazes com a nossa vida de adoração. A nossa vida de adoração através dos louvores, através da palavra cantada, através dos nossos posicionamentos intercessórios. Nós precisamos entender que Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, toda a tribo de Levi, tinha responsabilidade da movimentação dos sacrifícios, da movimentação da igreja. Porque a igreja era representada por templo. E a tribo de Levi, ele organizava toda a movimentação da igreja.
toda a nossa movimentação tem que ser baseada por uma vida de adoração. Não é uma vida de adoração aqui que todo mundo está vendo. O povo está tirando foto. Da hora que a gente até assusta, que a gente abre o eixo, está perto da gente. Vocês assustaram já? Com a máquina perto? Tem dia que a gente até assusta. Não é sobre isso. A sua vida de adoração é quando ninguém vê. É quando não tem público para te ver. É quando não tem ninguém para bater palmas para você. A sua vida de adoração é quando você tem prazer de entrar, ter um lugar separado. Você tem a solitude. O que é solitude? Deus, eu decido me afastar de tudo para ficar com o Senhor, para falar com o Senhor, para te ouvir, para celebrar a sua vida, para que o Senhor possa ter liberdade em mim, para que eu possa ler as Escrituras e falar lindão da minha vida. Que coisa linda essa palavra. Vida de adoração, porque Ele é santo, porque Ele é grande, porque Ele é Senhor. E também temos agora Ur. Ur, quem era Ur? Ur era da tribo de Judá. O que era a tribo de Judá? Era a tribo que recebeu a promessa messiânica. O que é a promessa messiânica? Que daquela tribo viria o Messias, viria o Cristo. Então aquela tribo tinha uma promessa. Não é visto muitas vezes na Bíblia, mas o pouquinho que ele é visto, ele é pontual naquilo que Deus chamou ele para ser. Ele era avô de Bezalel. Quem era Bezalel? Ele foi um homem que o Espírito, a palavra diz que o Espírito desceu sobre Bezalel, o capacitou, o ensinou, o habilitou a fazer artes com ouro, com bronze, com as cores. E Bezalel ensinou outros. Então nós vemos a linhagem desse homem. Tem uma história. Pela sua fidelidade. E outra parte que aparece Ur é no acampamento, quando Moisés se retirava para estar com Deus. Moisés deixava assim, procure Arão e Ur para resolver algumas pendências. Então ele era um homem também que tinha autoridade. E nós vemos esse homem com uma promessa messiânica sobre a vida dele. Ele intercedeu. As nossas intercessões não são baseadas naquilo que eu acho ou naquilo que eu penso. As nossas intercessões, a nossa adoração, elas são baseadas naquilo que a promessa aponta. A promessa fala que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ele vai voltar. Ele vai voltar. O que são as promessas? As promessas é que Ele veio, Ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Não tem pecadinho ou pecadão. Existe pecado social e moral, que as pessoas pontuam mais. Mas para Deus tudo é pecado. E todos eles levam a um caminho que a gente não quer ir. Não quer ir. E essa vida de acerto, Ele veio. Foi nele toda sujeira, toda impureza, todo adultério, toda fornicação, toda prostituição, toda fofoca, tudo aquilo que não é justo, tudo foi nele na cruz. Ele pagou o preço. Foi tudo lá na cruz. Ele morreu e foi lá e pegou: o diabo, seu inferno, eu pego a chave da vitória. Você não tem, Adão te deu, mas agora eu pego de novo, porque eu tenho todo o poder. E ele pega essa chave. E essa chave veio com ele. Ele pregou o evangelho. Ele viveu, ele fez milagres. E ele deixou. Ele fala: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro. Só Ele é. Então a nossa vida de intercessão tem que ser baseada nessas promessas.
Você já viu um avião voar sem uma asa? Não. Um pássaro voar sem uma asa? Levantar voo sem uma asa? Não. As duas asas precisam estar junto com a intercessão. Precisa estar baseado, equilibrado. Agora a minha pergunta para você nessa noite: qual é o seu propósito? Qual desses 4 homens você é? Aquele que está guerreando no vale? Aquele que está guerreando nos montes? Aquele que está guerreando em adoração? Aquele que está guerreando nas promessas? Quem é você? Aonde? Porque todos estavam se movimentando para vencer o exército. Quando uma igreja marcha, cada um com seu chamado, com sua particularidade, individualidade, porque nós não temos que ser iguais. Deus não nos fez igual, nem a nossa impressão digital é igual, nós somos diferentes, mas há um alvo, e esse alvo é olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos nos movimentar diferente, mas o alvo é esse, é chegarmos àquele grande dia. E aqui nós vemos que eles guerrearam. E Moisés levantou um altar e falou assim: o Senhor, Ele é a minha bandeira. O que quer dizer essa expressão, o Senhor é a minha bandeira? Em Isaías, tem uma passagem que fala assim: se o inimigo vier contra ti com um barulho de muitas águas. O que é um barulho de muitas águas? É um barulho ensurdecedor. Aquilo que você não consegue pensar, não sei ouvir o barulho das águas. Se ele vier com você com grande barulho, o Espírito, ele arvorará a bandeira. O que é arvorará? É pegar a bandeira e declarar e falar: esse território ele tem dono. Aqui reina o grande eu sou, o vencedor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Ele que reina. Entende? Eu não sei como é que estão suas batalhas. Não sei o nível de vozes que você tem ouvido. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo te diz: eu sou aquele que arvoro a bandeira. Todos os exércitos tinham uma bandeira. Eles tinham uma bandeira. E iam para a guerra com a sua bandeira. Quando ele declarou: o Senhor é a minha bandeira, o que ele está declarando? E cada exército defende uma nação. Quando ele fala: o Senhor é a minha bandeira, o que ele está falando? O Senhor é que guerreia as minhas guerras. O Senhor é que vê o que eu não vejo. E eu declaro que a minha vida, a minha casa, a minha família pertence ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o mundo te desafia a que você fale aquilo que você vê. E aquilo que a gente vê, muitas vezes não são coisas boas. Principalmente nesses tempos em que estamos vivendo. Nós vemos coisas ruins, nós ouvimos que muitas coisas ruins virão. Mas o Senhor te desafia a tirar do seu coração as coisas boas para fora. E como que eu tiro essas coisas boas para fora? A sua boca vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Jesus, está cheio da palavra, você vai querer falar de Jesus o tempo todo. E nesse final de semana, nós fomos visitar a missionária que ganhou nós para Jesus. Ela estava doente. Ficou internada, passou muito mal. E nós fomos visitá-la. E ela chegou para nos atender, que ela está fazendo pulsão.
E fomos todos os irmãos visitá-la para fazer um culto também, ver da situação que estava, se dava para a gente fazer um culto. Ela tem 84 anos. Nós nos assentamos com ela. Em momento algum ela ficou murmurando: ó céus, ó vida, trabalhei a vida toda no reino e agora eu estou doente, perdi uma mama e agora eu estou tirando pus. Deus não está olhando para mim, eu estou sozinha, eu não tenho filho, ainda eu não tenho uma casa para morar. Não. Essa mulher de 84 anos, ela falou para o Senhor e falou assim: Deus, não me leva agora não, eu tenho alma demais para ganhar para Jesus ainda. Eu tenho muita alma para ganhar por Jesus. Então, uma pessoa extremamente comprometida com a sua missão. Não ficou lá chorando, reclamando, não. E nós cantamos, nós oramos. E ela, deixando ela contar as coisas de Jesus, as experiências dela. E nós ouvimos as experiências. E nos alegramos. Eu pelo menos aprendi. Eu falei: Deus, que lindo, 84 anos. E não olha para a situação que está vivendo. Olha para ainda o que tem para fazer no reino para o Senhor. Que quer encontrar com o Senhor no tempo certo, que ainda quer ganhar muita alma para o Senhor mesmo. Que lindo. Entender os nossos propósitos. E isso é lindo. E não ficar reclamando, viver a vida que Deus tem nos chamado para ser. E viver feliz. Viver feliz. A gente tem que parar de querer viver o ideal. E aprender a extrair alegria daquilo que eu estou vivendo. Do real. Porque tem gente que quer viver num conto de fadas. Só que não é para a gente viver o real e amargo, não. Ali todas as situações, a olhar humano, se falar olhar humano, vai falar: nossa, é uma vida frustrada. Mas eu falei assim: vida frustrada? Quando aquela mulher entrar nos céus, a alegria que vai ser naquele lugar. Aqui na terra o homem pode ver, mas lá nos céus, quando as coisas acontecerem, a verdade toda acontecer. Meu Deus. E os aqui que foram muito agraciados, que viveram a sua vida, quando chegar lá no céu, vai ter a salvação. Muitos vão ter a salvação. Galardão é pelo trabalho na terra. É pela vida de obediência e santificação. É pelas obras aqui na terra. Então cada um vai receber o seu. Então, irmão, a gente tem que passar o nível de pensar só na salvação e pensar no galardão. Porque o bom servo é aquele que faz além do que é pedido. Então, pensar no galardão. Eu fico pensando várias vezes. Falei: Jesus, será como é que vai ser quando eu entrar aí? Eu sonho do dia que encontrar Jesus. Eu penso várias vezes sobre isso. Falei: Jesus, que gostoso, lá deve ser tão lindo, tão lindo. Então coloque a mão sobre a sua cabeça. Espírito Santo, a tua palavra foi liberada. Aqui está a tua igreja, está a tua noiva. Aqui estão os seus filhos que o Senhor trouxe. Filhos para ouvir essa palavra. E é o teu Espírito que pode convencer cada um de nós. É o Espírito que pode trazer a realidade do seu coração para o nosso coração. Senhor, nos ensine a falar, a decretar aquilo que a gente não vê, mas crê pela palavra que já está feito. Ensina-nos a olhar situações aparentemente sem vida e começar a declarar a vida. Declarar a vida aonde a morte, declarar a vida aonde a desistência, declarar a vida aonde a doença, declarar a vida de Cristo, o poder de Cristo. Terra que estava morta. Sim, Senhor. Ó vale de ossos secos. Profetiza. Vou te
Profetiza sobre estes lugares. Posso ouvir, Sim, o som do avivamento, a morte trazendo vida, ressuscita. mas é você que precisa crer. Você precisa ver o marido dificinho e começar a profetizar sobre ele. Uma esposa ursidinha, profetizar sobre ela. Uns filhos abençoadinhos, profetizar sobre eles. É a sua boca. A sua boca precisa refletir o seu coração cheio da palavra e liberar a vida. Liberar a vida. Porque o Senhor vai liberar a vida quando você crê nessa vida. Amém? Glórias a Jesus. Hoje também é um dia de alegria. Nós temos a segunda formatura da escola de líderes. Louve a Deus com as suas palmas. Glórias a Jesus. Pastores Júnior, Pastor Lau, a pastora Lau, estou vendo eles, vocês estão vendo? Esperar um minutinho, gente. Aleluia, Jesus. Queridos, nós vamos ter movimentações, tá? O dia 6 de dezembro, repita comigo. Nós vamos finalizar a escola de cura e libertação com o seminário. Vai começar às 4h. É gratuito. Você é nosso convidado. Nós vamos estar abordando várias coisas, ministrando cura, ministrando libertação. Então, que você possa vir em nome de Jesus. Dia 14, repita comigo, 14. Vai ser nós vamos finalizar o ano com um grande batismo à noite. Uhul! Então, em nome de Jesus, bata palma com alegria, povo de Deus. Então, não se esqueça disso, em nome de Jesus.